Oi gente, tudo bem com vocês? Sim, depois de 1000 anos, depois de 1000 promessas não cumpridas, está oficialmente aberta a temporada de vídeos de redação 2017. Yay! Então assim, pra começar essa nova temporada de vídeo de redação, vamos começar com o que vocês mais pedem desesperadamente, que são temas para redação do Enem. Eu já tenho uma playlist cheia de vídeo de redação, inclusive vários vídeos falando sobre temas, mas dessa vez vou trazer temas inéditos para vocês e temas que realmente têm chance de cair no Enem. Para fazer esse vídeo eu tô usando a plataforma do Aprova no Enem, que é um cursinho online excelente, já fiz vários vídeos no canal falando deles, são excelentes, muito carinho por toda a equipe, um beijo para todos, são muito queridos. Uma coisa super importante que eu já vou falar no início do vídeo para ninguém se esquecer é: o Enem é feito no início do ano, o Enem, a prova inteira geralmente é terminada por volta de maio ou junho. Ou seja, se amanhã estourar a Terceira Guerra Mundial, não vai cair no Enem. Então assim, eu vejo muita gente se preocupando em estudar muito atualidades ou coisas que são muito recentes e tal, pra ficar por dentro do que tá acontecendo no mundo, caso caia na redação do Enem, mas a gente sempre tem que ter noção de que a prova já está pronta, ou seja, coisas muito atuais, coisas muito recentes não tem chance de cair. Então hoje esse vídeo vai ser sobre alguns temas de redação que realmente tem chance de cair no Enem e alusões históricas, citações, coisas que a gente pode colocar caso esses temas caiam. Eu separei mais de 20 temas, é realmente muita coisa, então esse vídeo não vai ter todos os temas. Mas caso vocês queiram, caso vocês deem muito mipiate nesse vídeo, peçam muito nos comentários, eu posso fazer uma parte 2, ou uma parte 3, uma parte 4, uma parte 20, com todos os temas que eu separei. Então assim, eu realmente espero que vocês gostem desse vídeo, porque é realmente um dos vídeos que mais dá trabalho de fazer, mas é um dos vídeos mais pedidos no canal. Então, sem mais delongas, alguns temas que tem muita chance de cair na redação do Enem e o que a gente pode falar caso eles caiam. O primeiro tema que eu acho que tem muita chance de cair é algum tema relacionado à tecnologia, principalmente o acesso à tecnologia, a tecnologia entre os jovens, a democratização da tecnologia, que está sendo um assunto muito tratado. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão basicamente vivendo junto com celulares, computadores, a internet, mas nem todo mundo tem acesso a isso. Então está sendo muito discutido aí entre as pessoas, entre as autoridades, se ter acesso à internet não seria um direito das pessoas, né? Porque a gente tem um conceito aí também dos excluídos digitais, né, que são as pessoas que acabam sendo marginalizadas, excluídas da sociedade de alguma forma, só porque não têm acesso à internet. Então assim, eu acho um tema super em alta, principalmente porque quem faz o Enem somos nós jovens e nós estamos assim, imersos no mundo de tecnologia. Você está me vendo ou no celular ou no computador, e eu aposto que você passa muito tempo no seu dia nesses aparelhos. Então assim, a primeira coisa que eu acho que já vem logo na minha mente quando eu penso em democratização da tecnologia e tecnologia em geral é o Facebook. É o nascimento do Facebook, né? Eu não sei se vocês já viram, tem até o filme, né, que é o filme A Rede Social, que conta essa história, mas também a própria alusão histórica de quando que o Facebook nasceu, que ele foi criado pelo Mark Zuckerberg, que era um estudante da Universidade de Harvard, que teve essa ideia e decidiu criar um programa, um site para as pessoas colocarem coisas sobre a sua vida. E é muito interessante também que esse tema também pode ser usado como cyberbullying, porque o filme mostra justamente que o Mark Zuckerberg, ele criou o Facebook para denegrir a imagem da ex-namorada dele, né, que ela deu um pé na bunda dele, ele não conseguiu superar muito bem, e aí ele quis criar essa rede social pra expor ela na internet, pra mostrar coisas que iam ferir a imagem dela, pra se vingar dela mesma. Então assim, tanto o nascimento do Facebook quanto esse motivo, que também é um pouco de cyberbullying, são alusões muito legais da gente colocar na redação. E também como que o Facebook foi feito para universitários, né? No início, quando a rede social nasceu, ela era só para estudantes de Harvard ou de Stanford, que são universidades americanas. E hoje ele é usado por milhões de pessoas ao redor do mundo. Outra alusão histórica super legal da gente falar é a criação do computador pelo Alan Turing. Alan Turing foi um cara, se eu não me engano, ou dos Estados Unidos ou da Inglaterra, que ele ajudou a fundar o que hoje é o computador, né? Ele criou uma máquina que foi usada na Segunda Guerra Mundial para decifrar as mensagens dos nazistas, para entender o que eram as mensagens criptografadas que eles transmitiam, para tentar, assim, vencer a guerra mesmo, sabe? E a gente pode tanto usar essa alusão histórica quanto falar do filme que trata justamente da história do Alan Turing, que é o filme A Arte da Imitação, com aquele lindo, maravilhoso do Benedict Cumberbatch, que é um filme que mostra justamente essa história da criação do computador. Peter, John, mande voltagens entre essas letras pelos misturadores do fundo. Nós vamos usar loops? Isso. John, qual foi a última mensagem das 6 da manhã? L. L? H. H. W. W. A. A. Q. Pronto.
e mostra todo o conflito que ele viveu para criar essa máquina para ajudar os aliados a vencer a Segunda Guerra Mundial, e também o conflito pessoal da história dele, né? Porque depois de tudo que ele passou, ele ainda sofreu muita perseguição do governo porque ele era gay, e naquela época era proibido, era crime, então ele teve que passar por vários processos de castração, foi assim uma coisa terrível. Tanto que, assim, curiosidade histórica, é por isso que o símbolo da Apple, né, da marca Apple, é uma maçã mordida, porque o Alan Turing se suicidou, né, em decorrência de toda a perseguição que ele sofreu por ser gay, e há boatos que dizem que ele se matou com uma maçã envenenada. Então, assim, o símbolo da Apple é uma maçã mordida, e quando a Apple nasceu, era inclusive uma maçã arco-íris, era uma maçã desenhada, pintada de arco-íris e mordida, justamente em homenagem ao homem que inventou o computador. Então, assim, é tanto uma alusão histórica super legal, quanto um filme que é super interessante da gente abordar também. Quem não assistiu, recomendo, se eu não me engano, tem na Netflix. Outra alusão que eu não posso deixar de mencionar é a internet como meio educativo. Você, inclusive, está vendo esse vídeo para estudar pro Enem. Então, assim, eu acho que como a internet tem crescido como meio educacional é uma coisa super legal da gente colocar na redação. Porque hoje a gente vê pessoas que deixam de ir pra escola, deixam de fazer cursinho para estudar online, sabe? Para estudar por videoaulas ou para frequentar escolas online, pessoas que frequentam faculdades pela internet, que se formam com a internet. Então, assim, é muito legal falar como que a internet se tornou um meio de educação, como ela se tornou uma forma de expandir a educação para lugares onde um professor, por exemplo, não conseguiria chegar, ou para fazer com que pessoas deem aulas para muitas pessoas ao mesmo tempo pela internet, assim, sabe? Então, assim, principalmente eu que estou aqui vivendo de educação na internet, não poderia deixar de mencionar isso, porque se pensar todas as visualizações, por exemplo, que os meus vídeos tiveram, é mais aula do que eu poderia ter dado se eu fosse professora a minha vida inteira, sabe? Então, como que a internet permite que a educação alcance pessoas em lugares onde seria muito difícil delas encontrarem uma educação de qualidade, ou como que às vezes é mais fácil elas estudarem pela internet do que irem pra escola, esse tipo de coisa, sabe? Como que a internet pode se tornar um meio educacional. Agora, outro tema que eu já tratei em vídeos anteriores, mas não deixa de ser super importante, é a democratização da educação e a educação em geral. Vamos falar aqui de temas assim, voltados pra educação mesmo, sabe? Porque eu acho muito mais fácil a gente falar de educação do que tentar centralizar em um tema muito específico, tipo, sei lá, educação na Amazônia, que talvez seja uma coisa que talvez nem caia, sabe? Então, se cair algum tema voltado à educação, tem centenas de coisas que a gente pode falar. A primeira coisa que eu penso já é uma alusão histórica, que é a educação na antiguidade, né? Como que a educação ela surgiu na Grécia Antiga, na Roma Antiga, e como que ela sempre foi um privilégio. Não era todo mundo que tinha direito a ter, por exemplo, um tutor ou ter um professor. Então, assim, na antiguidade, na Idade Média, até os anos atuais, até a modernidade, né, até 2 séculos atrás, a educação era um privilégio, era uma coisa que poucas pessoas tinham acesso, era uma coisa muito cara, muitas pessoas, a maior parte das pessoas era analfabeta. Então, como que assim, a educação que antigamente era uma coisa para pouquíssimas pessoas terem acesso, tá se tornando uma coisa popular, a ponto de hoje o governo incentivar e até mesmo castigar, digamos assim, né, impor sanções para pessoas que não colocam seus filhos na escola, ou que colocam os seus filhos para trabalhar ao invés de colocá-los na escola, esse tipo de coisa. Outra alusão histórica super legal é a educação na Idade Média, né? A gente pode pensar nos monges copistas, nos jesuítas, né, que entra um pouco já na Idade Moderna, nas universidades medievais, porque foi na Idade Média, inclusive eu já tenho um resumo de história sobre a Idade Média, foi na Idade Média que surgiram as primeiras universidades, né, que eram lugares onde as pessoas iam para estudar e eram lugares governados pela igreja, né? Então a educação na Idade Média, ela nasceu para ser uma educação teológica, as universidades eram lugares onde as pessoas iam para aprender sobre Deus, sobre a Bíblia, e elas acabaram virando centros de conhecimento, a ponto de hoje a maior parte das pessoas, você está vendo esse vídeo justamente porque você quer fazer Enem para entrar na universidade. Então, assim, como que esse conceito se ampliou ao longo do tempo. Outra coisa super legal também são os monges copistas, né? Que eram aqueles monges que viviam nos mosteiros justamente para copiar os livros, porque antes da imprensa ser inventada, não tinha como você imprimir um livro, não tinha como você xerocar um livro, os livros eram todos copiados à mão. Então os monges copistas eram justamente os beatos, né, as pessoas da Igreja Católica que dedicavam a sua vida para escrever os livros, para transcrever os livros, para que mais pessoas pudessem ter acesso a eles. E, por fim, também os jesuítas. Os jesuítas, acho que todo mundo já sabe, né, eram aqueles padres, aqueles bispos, aquelas
aquelas pessoas religiosas que vieram aqui pra América depois do descobrimento da América pra catequizar os índios e as populações que viviam aqui. E apesar deles terem vindo com esse objetivo de catequizar, eles foram os responsáveis pela primeira implementação da educação, não só no Brasil, mas aqui na América em geral, sabe? Outras alusões históricas super legais são a vinda da corte pro Brasil em 1808 e a criação da primeira universidade do Brasil por Dom João VI. Esses eventos foram super importantes, porque quando a corte portuguesa veio pro Brasil em 1808, eles trouxeram consigo toda a Biblioteca Nacional, trouxeram milhares de livros para criar uma biblioteca, trouxeram vários professores, vários intelectuais da Europa que começaram a instaurar a educação aqui no Brasil, e também o Dom João VI que criou a primeira universidade do Brasil, que era justamente lá no Rio de Janeiro. Então, assim, como que a vinda da corte foi super importante para aumentar a popularização da educação aqui no Brasil, para aumentar a quantidade de pessoas alfabetizadas, para trazer mais livros e tudo mais. Outro tema que eu também acho super importante, que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, é o tema de esporte como transformador social. Isso é uma coisa que tem sido discutida há anos, né? Como que, por exemplo, pessoas que são de classes sociais menos privilegiadas ou pessoas que não tinham perspectivas de futuro conseguiram se encontrar no esporte, conseguiram melhorar a sua vida, conseguiram, por exemplo, sair das drogas ou sair de zonas de risco, melhorar realmente sua condição de vida por meio do esporte. Então, assim, isso é um tema que está sendo muito discutido atualmente, eu acho que tem super chance de cair. Então, assim, a primeira coisa que eu já vou mencionar vai ser a Rafaela Silva. Eu não sei se vocês se lembram dela, mas ano passado, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, ela se destacou de todos os atletas brasileiros porque ela foi uma das maiores campeãs de medalhas olímpicas, né? Ela era uma atleta de judô e ela é brasileira e ela ganhou várias medalhas e por isso ela ficou super em evidência na época das Olimpíadas. E o que se destaca sobre ela é que ela saiu de uma família muito pobre, ela quase que não teve acesso a nenhuma educação, mas por causa do judô, por causa das oportunidades que o esporte trouxe na vida dela, ela conseguiu conquistar uma vida muito melhor. Então, assim, eu acho que ela é muito um exemplo de como que o esporte pode transformar a vida das pessoas, pode tirar as pessoas de vidas arriscadas e vidas difíceis pra trazer realmente mais oportunidades. Outra coisa que não poderia faltar também são as Paralimpíadas, né, que são as Olimpíadas justamente para deficientes físicos que acontecem junto com as Olimpíadas. E as Paralimpíadas, elas são, assim, esse símbolo de superação, né, de como que elas dão oportunidade para as pessoas que têm alguma deficiência para se revelarem no esporte, para criarem carreiras e para mostrar para todo mundo que não é uma deficiência, que não é um impedimento, que vai ser um obstáculo para a pessoa seguir a vida dela. Então... E, por fim, para ter uma alusão à cultura pop, a gente não pode deixar de falar de Harry Potter, né, gente? Porque a primeira coisa que eu pensei nesse tema foi o Harry jogando quadribol. Então, assim, foi a primeira coisa que eu lembrei, como que o Harry entrou em Hogwarts todo excluidão e já de cara ganhou o campeonato de quadribol e conquistou o pomo de ouro e ficou super famoso na escola. E, assim, eu sei que é bem bobinho, mas eu achei super interessante, super colocaria na redação o Harry Potter jogando quadribol, ganhando em nome da Grifinória, arrasou. Inclusive, jogando na cara do Draco Malfoy, né, que achava que ia ganhar do Harry só porque ele tinha a Nimbus 2000, mas nem por isso ele ganhou. Enfim, entendedores entenderão. Eu adoro Harry Potter, então não poderia deixar de colocar. O próximo tema, que eu acho que é um tema super importante, é o tema de envelhecimento da população, trato aos idosos em geral, pessoas mais velhas. Só que esse tema ele é super importante por quê? Porque agora no Brasil a gente tá super discutindo a questão da reforma da Previdência, o que vai fazer com a aposentadoria das pessoas, mas o que a gente tem que ter em mente é que não é preciso entender esse tipo de coisa pra fazer uma redação, sabe? Porque a reforma da Previdência, ela não terminou de ser concluída, ela não foi finalizada, então assim, não tem chance nenhuma disso cair na redação e você pode falar muitas outras alusões. Então, assim, eu basicamente vou tratar do envelhecimento da população e da questão dos idosos, mas eu vou ressaltar pra vocês que não é necessário entender essas coisas super atuais que estão acontecendo, sabe? A gente vai tratar nesse vídeo de coisas que realmente tem chance de cair no Enem. Então, enfim, tratando de envelhecimento da população, a primeira coisa que eu penso é o filme mais amorzinho da Disney, Up, Altas Aventuras. Boa tarde, meu nome é Russell e eu sou um explorador da natureza da tribo 54, Cabana do Vapor 12. Será que o senhor tá precisando de alguma ajuda hoje? Não. Que, assim, é um filme que trata justamente do velhinho, né, o velhinho do Up, que ele tinha uma esposa, ele tinha os seus planos de viajar o mundo com ela, só que ela acabou falecendo e ele acabou ficando sozinho. Então, assim, justamente mostra a questão de como que ele tava solitário, mas apareceu o menininho escoteiro lá, que foi alegrar a vida dele, levar ele pra uma aventura. Então, assim, acho uma alusão bonita
bonitinha, acho uma alusão legal da gente colocar também. Outra alusão de cultura pop que eu também posso trazer são esses velhinhos sábios, né, que tem no cinema, tipo Gandalf, tipo Dumbledore, tipo Mestre Yoda, que são assim, personagens mais velhos que por serem mais velhos eles são mais sábios, sabe? Que tem centenas de anos e por isso eles ensinam os jovens como que eles devem lutar ou como eles devem agir. Então a gente vê, por exemplo, o Mestre Yoda, que ele tem centenas de anos e ele é muito sábio. Todo mundo julga ele, pensa, nossa, o que esse velhinho, esse anãozinho pode fazer? E ele é um dos maiores Jedi, sabe? Então, assim, ver como que esses velhinhos da cultura pop, né, esses idosos, eles são super sábios e super importantes. Então, assim, só dando alguns exemplos, né, tem o Dumbledore, o Gandalf, o Mestre Yoda, que no universo de Harry Potter, que no universo do Senhor dos Anéis, são alguns dos personagens principais. Mas agora, alusões históricas. A primeira que eu já penso de cara é o tratamento que era dado aos idosos na antiguidade e como que a expectativa de vida mudou na população ao longo desse tempo. Mas enfim, primeiramente, o tratamento que era dado aos idosos na antiguidade é meio que óbvio que antigamente quem era mais velho era muito respeitado, principalmente na Grécia Antiga, na Roma Antiga, onde só as pessoas acima de uma certa idade poderiam governar a cidade, porque eles eram vistos como mais sábios, como pessoas que tinham conhecimento acima de todos, pessoas que eram muito superiores aos jovens, que tinham mais conhecimento. E como que a expectativa de vida das pessoas mudou ao longo da história. Porque é muito interessante pensar que, por exemplo, no Egito Antigo, o máximo que as pessoas, em média, viviam era 40, no máximo 50 anos. E hoje em dia a expectativa de vida para as pessoas é viver até os 80. Então, assim, é muito interessante ver como que isso tem mudado ao longo do tempo. E por causa desse aumento da expectativa de vida, a gente tem que se adaptar, né? Tem que criar, por exemplo, sistemas de aposentadoria, tem que criar uma forma do governo cuidar dessas pessoas que, quando ficam mais velhas, precisam de cuidados de saúde, precisam de ajuda, esse tipo de coisa. E por fim, outro tema que também é muito discutido e eu acho super interessante da gente tratar é o sistema carcerário brasileiro. Porque assim, não é segredo que o nosso sistema carcerário tá muito falido, né? Porque tem muita gente presa no Brasil, cada vez mais pessoas estão indo pra cadeia e as cadeias do Brasil não têm condição de ter aquele tanto de gente que elas abrigam. Então assim, pessoas que estão vivendo em condições precárias, ou então, será que é justo? Será que tá realmente certo prender esse tanto de gente? Ou muitas vezes pessoas que acabam sendo presas e não recebem o julgamento e ficam na prisão indefinitivamente até receberem o julgamento, que pode demorar anos, esse tipo de coisa. Então, assim, caso caia alguma questão relacionada ao sistema prisional brasileiro, a cadeias, esse tipo de coisa, a gente pode falar de muitas e muitas alusões. A primeira que eu já penso são séries. Primeiro eu penso em Orange is the New Black, que é uma série da Netflix que mostra justamente o dia a dia de várias mulheres em uma prisão feminina. Então, assim, dá pra usar e abusar dessa série pra qualquer tema relacionado na prisão. Outra série também é a série do O.J. Simpson, né, que mostra justamente o julgamento do O.J. Simpson, que ele era suspeito de ter assassinado a ex-mulher dele. Então, assim, é uma série também da Netflix que mostra como que o julgamento dele estava sendo difícil, como que ele estava com medo de ir pra cadeia, como que muitas vezes o fato dele ser negro estava influenciando no julgamento dele. É uma série super interessante também. Outra série também da Netflix tá precisando me pagar por toda essa promoção que eu tô fazendo deles, é Luke Cage. Eu sou apaixonada pelo Luke Cage. Não é mistério pra ninguém. E assim, o Luke Cage, ele é justamente um herói que ele surgiu, ele ganhou seus poderes porque ele foi alvo de um experimento quando ele estava na prisão. Então assim, a série e os quadrinhos mostram como que ele foi preso injustamente, né? O irmão dele, pra se vingar, colocou ele na prisão e na prisão ele foi muito maltratado, né? Os policiais usavam ele pra fazer lutas entre eles, pra apostar, e também os cientistas da prisão acabaram usando o Luke Cage e vários outros prisioneiros como teste, como cobaias mesmo para fazer experimentos científicos. Então, assim, o Luke Cage é um exemplo de como que muitas vezes o sistema prisional abusa das pessoas, ou então como que ele acabou superando tudo isso, indo embora da cadeia, enfim. É um exemplo super legal que eu não poderia deixar de usar. E também 2 filmes que não posso deixar de citar, que são filmes maravilhosos, são primeiramente o filme Laranja Mecânica, que quem já assistiu vai se lembrar, que é um filme que conta justamente a história de um cara chamado Alex, que ele é assim, um delinquente juvenil, ele comete crimes, ele rouba, ele estupra, ele é totalmente um criminoso, e aí ele acaba indo pra cadeia, e na cadeia eles tentam fazer um treinamento de choque com o Alex, tentam fazer um treinamento psicológico mesmo, pra que ele sinta enjoo, pra que ele fique doente quando ele
ele pensa em cometer algum crime. Então, assim, é um livro que acabou virando um filme que mostra totalmente uma sátira a esse sistema prisional que tenta traumatizar emocionalmente os prisioneiros e que mostra que como que, no fundo, o Alex, mesmo com toda essa tortura psicológica, ele acabou virando um criminoso mesmo, e era isso que ele era. Então, assim, quem já viu o filme e quem já leu o livro vai entender o que eu tô falando. E outro filme que eu vou admitir que eu morro de medo desse filme, não consigo ver esse filme inteiro, porque morro de medo, mas não posso deixar de mencionar, é O Silêncio dos Inocentes, que mostra justamente a questão do Hannibal, né, que é um criminoso, que é canibal, e ele tá lá preso, e aí a mulher do filme lá, ela tenta ir lá entrar em contato com ele pra descobrir pistas sobre um novo caso criminal que ela tá investigando. Assim, eu sinceramente, por mim, teria enterrado o Hannibal, matado o Hannibal, porque que medo que eu tenho daquele homem, mas quem já viu o filme pode usar e abusar dele na redação. Agora, algumas alusões meio que históricas. Primeiramente, eu tenho 2 casos de prisão que ficaram muito famosos ao longo do tempo, que são, primeiramente, a prisão de Alcatraz, que é uma prisão de segurança máxima feita nos Estados Unidos, que ela ficou muito famosa porque ela era literalmente no meio de uma ilha, no meio do nada, e ela ficou famosa porque vários prisioneiros, vários criminosos famosos foram pra lá e ficaram totalmente traumatizados, né, como, por exemplo, Al Capone, que foi pra lá e ficou totalmente mentalmente perturbado, ele nunca mais conseguiu ser a mesma pessoa depois que ele saiu da prisão de Alcatraz. E outra prisão famosa também é Carandiru. Carandiru é essa que ficou famosa por causa de uma revolta que teve de prisioneiros, que a polícia invadiu e matou arbitrariamente milhares de pessoas. Então, assim, foi um caso que ficou muito famoso aqui no Brasil, porque mostrou como que a prisão estava lotada e como que uma confusãozinha pequena acabou virando um massacre. Outra alusão histórica super interessante da gente usar também é a Inquisição. Como que a Inquisição, né, que era aquele aparato da Igreja Católica para punir as pessoas que iam contra os dogmas da igreja, acabou virando uma forma de punir e de criminalizar qualquer pessoa que fosse contra qualquer coisa que a igreja pregava, sabe? Então, como que a Inquisição, ela queimou, ela matou, ela prendeu não só pessoas acusadas de bruxaria ou de qualquer outra coisa, mas pessoas, criminosos políticos, pessoas que tinham roubado, pessoas que tinham feito qualquer coisa que a igreja não gostava. Então, assim, é uma alusão histórica super interessante. Então, assim, eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Mas, assim, todos esses temas foram baseados em temas que estão disponíveis na plataforma do Aprova no Enem. Então, eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Também vou deixar a minha playlist de vídeos de redação aqui embaixo para quem quiser acessar. E se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, se vocês quiserem mais temas, porque eu separei muitos e muitos temas, é só deixar aqui nos comentários, é só pedir, porque realmente é um dos vídeos que dá mais trabalho. Então, se você gostou, dê um piate, porque dá muito trabalho pra fazer. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E muito, muito, muito obrigada pela paciência pra você que viu o vídeo até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.